Presidente, eu assisti, acompanhei aqui de forma atenta as manifestações dos parlamentares da oposição. E confesso a Vossa Excelência que hoje eles se superaram, presidente. Se superaram porque são capazes de uma cara de pau de criar uma narrativa mentirosa que envergonha qualquer pessoa que minimamente acompanha a política desse país. Presidente, eu cheguei aqui, acho que não tinha ninguém aqui, era parlamentar, quando eu cheguei aqui nessa casa. Cheguei aqui nessa casa, nenhum de vocês aqui era parlamentar aqui. Eu cheguei aqui e convivi com o Bolsonaro, deputado federal, presidente. Eu convivi com o Bolsonaro afrontando jornalistas mulheres, colegas mulheres, porque ele sempre foi covarde. Então o Bolsonaro, presidente, com o homem ele nunca se atravessou. Ele sempre foi covarde para brigar com mulher. Perseguia deputadas, jornalistas. Um parlamentar medíocre, que era conhecido, presidente, por defensor de bandido. O Bolsonaro era conhecido por defensor de bandido. Eu conheci um Bolsonaro, presidente, indo para a tribuna defender miliciano. Bolsonaro era defensor de milicianos, presidente. Ia para a tribuna defender extermínio, grupo de extermínio. O senhor já ouviu falar num camarada chamado Adriano da Nóbrega? Adriano da Nóbrega. Capitão Adriano da Nóbrega, braço armado do escritório do crime da milícia do Rio de Janeiro. Homenageado com a medalha Tiradentes, Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro deram a medalha e foram entregar para ele preso na cadeia do Rio de Janeiro. Depois mataram ele, queima de arquivo lá na Bahia. A mãe e a mulher eram nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro, nunca foram trabalhar na Alerj, nunca botaram os pés. Nomeadas duas no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj. Recebiam o dinheiro e entregavam para o Queiroz. E o Queiroz pagava as contas de toda a família, inclusive da Michele. A Michele ficou anos sendo sustentada com o dinheiro da família do Adriano da Nóbrega, com todas as contas pagas pelo Queiroz. Presidente, isso que eu estou dizendo aqui, eu disse várias vezes na tribuna, e pedi que eles me processassem. Pedi que eles me processassem para provar. E sabe por que nunca processaram, presidente? Porque eu ia pedir a quebra do sigilo do Queiroz para produzir crime, para produzir prova, e ia mostrar para eles que a família Bolsonaro, a Michele, todos eles, os imóveis comprados pelos filhos, boa parte do dinheiro é o dinheiro que veio do crime organizado, que veio da milícia. Então, com essa gente aqui, vai ter moral para acusar alguém de bandido, presidente? Essa gente aqui que idolatra o maior bandido que a política brasileira já conheceu, envolvido com o crime organizado do Rio de Janeiro, enriqueceram comprando imóveis a dinheiro vivo. Eu não admito e não aceito uma vírgula de acusação, querendo pregar moral. Essa turma aqui, que é defensora do maior bandido que a política brasileira já conheceu, chamado Jair Messias Bolsonaro. Vai para a cadeia agora no primeiro inquérito, que é sobre o golpe, mas poderia ter ido em vários outros. Aliás, vai em vários outros. Aliás, o Rony Lessa, que era vizinho dele, que morava no mesmo condomínio dele, foi preso com mais fuzil do que aprenderam agora nessa operação do Rio de Janeiro. O Rony Lessa, que está lá no esquema do assassinato da Marielle, que a filha foi namorada de um dos filhos do Bolsonaro, que era vizinho dele, foi preso com mais fuzis do que foi pego agora lá no Morro do Alemão. Então, não me venham, porque eu sei quem é Jair Bolsonaro, eu conheço a trajetória do Bolsonaro, e eu fico constrangido de ver parlamentares até jovens que aparecerem aqui se prestar esse papel. Daqui a uns anos vão ter vergonha, vão querer apagar da sua biografia terem vinculado o seu nome
num camarada como esse, que representa o que de pior a política brasileira já produziu, presidente. Em segundo lugar, acham que enganam quem, presidente? Acham que enganam quem? Hoje foi preso Conafer e CBPA. Querem botar no nosso colo Conafer e CBPA? Carlos Lopes. Querem botar no nosso colo? Vocês criaram esse monstro, gente. Foi vocês que deram a CT para ele. Depois, quando os servidores do INSS caçaram, botaram o rolinho de presidente do INSS, tiraram da Dirbem, botaram na Dirate. E depois, presidente, durante um período que ele ficou sem arrecadar, devolveram os 11 milhões para ele, que ele cobrou atrasado. E quem é que deu o parecer? Virgílio. Quem é que estava lá? O Fidelis. Conafer é filho legítimo de vocês, tanto é que o chofer dele é membro dessa CPI, senador da bancada da oposição, o chofer do Carlos Lopes da Conafer, o mão preta que veio aqui. E foi preso um monte de gente junto com ele. Inclusive foi preso arma, munição, dinheiro. Alguém aqui de sã consciência acha que a Conafer, que o Carlos Lopes tem alguma coisa a ver conosco, gente? Tem alguma coisa a ver com o PT? Tem alguma coisa a ver com o Lula? Aliás, ficam repetindo essa ladainha do Frei Chico. Tem centenas, milhares de documentos aqui dentro da CPI. Eu desafio a vocês a me apresentarem uma linha de qualquer documento, de qualquer RIF, de qualquer quebra de sigilo. Eu desafio vocês a achar, no inquérito, seja onde for, da Polícia Federal, da CGU, qualquer coisa que apareça o nome do Frei Chico. Eu desafio vocês a me mostrarem, nas centenas de milhares de documentos que tem dentro dessa CPI, vocês acharem o nome do Frei Chico. Vocês não vão achar porque não tem. Enchem a boca aqui para dizer, mas no RIF de não sei quem apareceu 10 mil, que foi pago para um contador que lá, 20 anos atrás, fez o imposto de renda do presidente Lula, como se isso fosse um grande achado. Olha, gente, aparecer no RIF de que alguém pagou, por si só, não quer dizer nada, até porque o Partido Novo aparece no RIF da Mar Brasil. Aparece em depósito para o Partido Novo, a gente sabe disso há muito tempo. Mas não achamos que era algo tão grave, porque foi uma pessoa, mas está lá no RIF da Mar Brasil, identificado como transação suspeita. O único partido que até agora apareceu recebendo dinheiro do esquema do INSS, senhor presidente, é o Partido Novo, não foi nenhum outro partido. E enchem a boca aqui para querer aparecer como paladino da moralidade, senhor presidente. Como se fosse algo tão grave o que foi dito aqui. Então aqui a gente sabe quem é quem. Ou vocês acham que enganam alguém com o Abraham Lincoln da CBPA, querendo colocar no nosso colo, gente. O Abraham Lincoln lá no Rio Grande do Norte. O Abraham Lincoln da CBPA, que ganhou tudo que ganhou em 2022. Ou alguém de sã consciência aqui acha que o Abraham Lincoln tem relação com o PT, com o Lula, com o nosso governo? Deixem de ser bobos. Todo mundo aqui sabe que ele veio da casa de vocês. É um cara que as relações políticas deles todas estão no campo deste grupo político que vem aqui fazer demagogia, que vem aqui fazer discurso vazio. E nós nunca fomos contra investigar. Nós sempre dissemos que a Polícia Federal estava conduzindo uma investigação e achamos que era importante preservar informações importantes dessa investigação. E nós sempre defendemos e vamos continuar defendendo que era fundamental, antes mesmo de concluir a investigação, garantir que os aposentados e aposentadas que fossem roubados recebessem o seu dinheiro de volta, e é isso que nós estamos fazendo. Já são 3,7 milhões de aposentados e aposentadas e pensionistas que receberam o seu dinheiro de volta. Mais de 2,5 bilhões. E nós vamos garantir, senhor presidente, nós vamos garantir que todos eles recebam o dinheiro que foi roubado. E foi roubado, senhor presidente,
por conta desse esquema criminoso, que se não fossem os decretos e as mudanças que foram feitas dentro do governo Bolsonaro, jamais teria existido, senhor presidente. Então, isso tudo aqui é narrativa falsa para tentar tirar a responsabilidade daquilo que o povo brasileiro já descobriu. Se não fossem as mudanças que Bolsonaro, Onyx, Rolim, Paulo Guedes fizeram, nada do que está acontecendo nesse país jamais teria acontecido, presidente. Bom, senhor presidente, eu tenho uma montanha de argumentos em relação ao que foi dito aqui. Não, montanha não. Nós ouvimos aqui que fulano, beltrano, cicrano é de fulano, não é nosso. Nós assistimos aqui essa patuscada do PT de jogar contra aqueles que ingressaram no seu governo e fizeram parte do seu governo porque foram vendo ao longo do tempo que o castelo estava desmoronando. Em especial o senhor Stefanuto, que no relatório da Polícia Federal que foi publicado hoje, mostra que aquele primeiro ovo da serpente, é bom que a população possa ler o relatório, desde 2016, 2017, ele recebe uma mesada da Conafé. E a Conafé é uma central sindical. Gente, não existe maior mentira do que dizer que o governo de direita do presidente Bolsonaro montou um esquema para beneficiar centrais sindicais e sindicatos picaretas. Aliás, presidente, eu tive a oportunidade de ser o relator da reforma trabalhista. Foi de nossa lavra a ação que impediu o primeiro roubo que foi retirado, que era o imposto obrigatório. E ontem nós tivemos outra vitória acabando com o desconto associativo. Eu não vou me alongar muito, mas só para lembrar aqui, o Stefanuto, que eles estão jogando as feras agora, que defendeu até ontem, foi chefe de assuntos estratégicos do INSS em 2004, 2006. Governo Lula, você não pode se desvencilhar disso. Coordenador da Procuradoria do INSS 2006 2008, governo Lula, procurador-geral do INSS 2011 a 2017, governo Dilma e Temer, e presidente do INSS 2023 a 2025. E mais grave, senhor, ele foi o coordenador da equipe que fez a transição, foi ele escolhido diretamente pelo presidente Lula para fazer a transição, ou seja, para continuar assaltando a Previdência em nome dos companheiros. Isso está muito claro. Está muito cristalino, está assim tão claro que eu fico olhando assim, dizendo, poxa, aí ele faz uma série de agressões aqui, o presidente Bolsonaro que não está aqui para se defender. Olha, eu convivi com o presidente Bolsonaro e eu posso afirmar aqui que não conheço figura pública como o presidente Bolsonaro, com desprendimento, com espírito público, com a condição de servir ao Brasil. Ele foi alguém que não permitiu, por exemplo, o aparelhamento da máquina pública como o PT faz. E o resultado é que nós terminamos o nosso governo com 54 bilhões de superávit e as estatais no azul. E o governo agora quebrou as estatais, quebrou o Correio, está quebrando os fundos de pensão, porque voltou a aparelhar a máquina pública. Os números mostram o que é que a corrupção faz de mal ao Brasil. Ele faz aqui uma série de diatribes falando a respeito de um processo e dizendo que não se pode comparar o presidente Bolsonaro. Vamos comparar com Lula. Lula foi preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O presidente está sendo preso por um crime político. Há uma diferença fulcral. Há uma perseguição contra o espectro político da população brasileira. O maior líder popular do Brasil está impedido de falar. Há 100 dias amordaçado. Enquanto isso, o outro foi preso durante 500 e tantos dias e foi descondenado, porque as ações contra ele não foram retiradas. Houve um problema técnico ou processual e voltou à escala zero. Mas ele teve 3 instâncias de julgamento, ao contrário do presidente Bolsonaro, que não teve direito a uma segunda instância, e nós quebramos, inclusive, o Pacto de São José da Costa Rica. Eu queria, por favor, que botasse na tela aí o exemplo do que é o PT nesses 18 anos, que são um bando de gafanhotos contra o Brasil. Está aí, ó. Tela. Lista de petistas presos: Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Ei. Wagner Pinheiro, ex-presidente dos Correios. Otton Silva, ex-presidente da Eletronuclear. Juquinho das Neves, ex-presidente da Valec. Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. Renato Cerverói, diretor da Petrobras. Jorge Zelada, ex-diretor da Petrobras. Guilherme Lacerda, ex-diretor do Fundo de Pensão de Funcionário do BNDES. Paulo Roberto Costa, diretor do Abastecimento da Petrobras. João Vacari, ex-tesoureiro do PT. Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT.
Delúbio, ex-presidente do PT, Paulo Bernardo, ex-secretário do PT, Cândido Vacareza, ex-líder do PT na Câmara dos Deputados, Delcídio do Amaral, ex-líder do governo do PT no Senado, José Disseu, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Pedro Barus, que é gerente executivo da engenharia da Petrobras, André Vargas, vice-presidente da Câmara dos Deputados, Lula, Alessandro Stefanuto, agora presidente do INSS, progressista e ligado à esquerda, preso hoje, Virgílio Oliveira, progressista ligado ao PT, preso hoje, André Fidelis, progressista ligado ao PT, preso hoje. Valha-me Deus. Essa é a diferença de um legado de quase 18 anos de assalto ao país. Eles não vão poder apagar a história. Eles estão tentando reescrever a história, fazendo uma série de artifícios do ponto de vista jurídico, mas a história não prescreve, está tudo registrado. E eu não tenho dúvida que a história vai fazer justiça e está nos observando a todos. Eu espero, senhor presidente, de verdade, que essas disputas políticas fiquem apenas disputa política. Agora que nós não tenhamos a possibilidade de, na próxima vez que nós nos debruçarmos aqui sobre os requerimentos, de fazermos um discurso e temos uma prática diferente. Vamos deixar de blindar os bandidos e vamos aprovar os requerimentos.